ler o livro de Lucas, capítulo 17, nos conta a história do versículo 11 ao versículo 19, né? A história onde Jesus curou 10 leprosos, amém? Então vamos ler aqui, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Amém? Então vemos aqui a história nos contando que Jesus estava a caminho de Jerusalém, mas ele passou na divisa, ele passou ali na divisa entre Samaria e a Galiléia. E Jesus fez esse caminho visando realmente alcançar a todos, tanto as pessoas da Galiléia como Samaria, e Jesus com seus discípulos passando, quando ao seu encontro saiu pelo caminho 10 leprosos. Era um grupo de leprosos. Sabemos que nesta época aqui, essa doença, essa enfermidade, né, principalmente aqui em Jerusalém, ela vinha acompanhando todo o povo israelita desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, onde existia uma lei que determinava que qualquer pessoa que tivesse com essa doença, com essa enfermidade, ela precisa ser tirada da própria cidade. Então aqui estamos vendo um contexto onde vemos 10 pessoas juntas com um propósito também, tentar um aliviar a dor do outro, né? Era um grupo de doentes, era um grupo de enfermos, era um grupo que tinha sido discriminado, é um grupo que estava com essa maldição, né? Com essa enfermidade, e por causa disso eles foram tirados do convívio social, né? E vemos que agora era um grupo que estava unido por causa de uma tragédia. Era um grupo de 10, sabemos que aqui não diz a idade, não diz se um era rico, se um era pobre, se um era judeu, se outro era samaritano. Só depois vamos ver que tinha um que era samaritano, mas vemos que estavam todos unidos, e de repente os 10 se dirigiram até Jesus. Então Jesus indo para Jerusalém, por certo aqueles leprosos já tinham ouvido falar da fama de Jesus, por onde Jesus ia, milagres aconteciam. Eu quero dizer que ele continua sendo o mesmo, né? Ele continua ainda realizando milagres. E Jesus já tinha lá no livro de Marcos, também nos outros evangelhos, nos conta que logo no início, depois da pregação de Jesus no monte, né, ele vai lá e tocou um leproso. Então aquele leproso foi curado. Talvez aquele leproso fazia parte também de um grupo, assim, de um vilarejo afastado. Esse grupo ele era afastado pelo próprio sacerdote, ou seja, o sacerdote ali do templo, ele avaliava as doenças e enfermidades, e se fosse lepra, aquela pessoa era obrigada a sair de Jerusalém e ir para um povoado distante. E é no caso aqui que estamos vendo, existia um povoado onde existia as pessoas doentes e enfermas andando juntas, né? Estão andando juntos, e a doença da lepra era terrível, porque além de ela ser totalmente discriminada pela nação dos judeus, tira como uma maldição, como um pecado, ela era uma doença que precisava afastar a pessoa, senão ela ia contaminar as outras pessoas, e ela só voltaria se ela demonstrasse que não tinha mais doença nem enfermidade. E no caso, se era impossível existir a cura, então vemos que aquelas pessoas se retiravam para morrer, mas aquelas pessoas eram retiradas da sua própria cidade, do seu trabalho, da sua família, do convívio social, colocado isolamento social. E agora vemos aqui como esse isolamento social estava aqui no coração desses homens, porque mesmo esses homens se juntando para ter um encontro com Jesus, diz que eles foram com Jesus, mas a palavra nos diz que a certa distância, eles sabiam que eles tinham que ficar distante das pessoas. Era uma lei, era um decreto que eles não podiam se aproximar das pessoas, e eles não podiam tocar em nada. O que eles tocassem, ou se eles tocassem alguém, aquela pessoa também ficava contaminada. Então eles eram 10 leprosos, doentes, enfermos, totalmente contaminados, e agora eles estavam se adaptando a essa separação social, né? Eles não podiam se aproximar, e quando se aproximasse, eles tinham que anunciar que eles estavam indo. Então sabemos que o povo era obrigado, né, a expulsar os doentes, e os doentes ficavam totalmente afastados de todo o convívio social, e se eles fossem se aproximar das pessoas, eles tinham que gritar, e eles tinham que gritar assim: impuro, impuro, ou leproso. Eles tinham que anunciar, eles tinham que gritar, e assim que se aproximar de Jesus, né, mantendo a distância e gritando em alta voz.
mas agora esse grito foi algo totalmente diferente que eles nunca tinham feito. E esse grito que fez toda a diferença, ou seja, esse grito que transformamos agora na palavra chamada clamor, né? Esse povo decidiu clamar aquele que era o único que poderia transformar a história deles. Aqueles 10 leprosos, eles tinham sido tirados do seu vilarejo por um sacerdote. O sacerdote viu, analisou a doença e a enfermidade e obrigou eles a ter que deixar toda a sua casa, toda a sua família. E agora Jesus, eles vão ao encontro e agora eles fazem a única coisa que eles podiam fazer: gritar. Então eles se afastavam e gritavam, mas antes eles gritavam impuro, ou seja, contaminado. Imagina você, a situação, você saber que você está contaminado, doente, enfermo, e de repente você tem que gritar falando do seu pecado, falando do seu erro, né? Falando da sua culpa, falando da sua condenação. A lepra ia acabando com a saúde total daquelas pessoas, né? A lepra ia arrancando as unhas daqueles homens, ia arrancando até a parte dos seus dedos, a carne começava a apodrecer e começava a exalar cheiro, né? Um péssimo cheiro. E aquelas pessoas iam morrendo aos poucos, aquelas pessoas iam morrendo, então um ia olhando para o outro e a única coisa que eles tinham era aquela unidade, aquela comunhão, por causa daquele grande problema. Eles se uniram, aquele grupo se uniram, então um não tinha o que fazer pelo outro. Um ia apenas acompanhando a morte do outro e acompanhando as coisas piorando, né? E eles, para piorar, eles tinham que se aproximar dizendo impuro, impuro, eles tinham que gritar. Então, se tinha algum acanhado antes, se tinha alguém tímido, não existia mais isso para a vida. A única coisa que eles tinham direito a fazer era gritar para anunciar o seu erro, a sua falha, o seu pecado. Você consegue entender isso? Mas agora eles ouviram falar que Jesus ia passar por aquela estrada, e eles foram ali naquela estrada e não se aproximaram, mas se manteram a distância e gritaram, né? Jesus significa Salvador, amém? O nome de Jesus significa Salvador, amém? Mestre, né? Tem piedade de nós. Ou seja, eles fizeram a oração mais poderosa que alguém pode fazer, né? Reconhecer que Jesus é o Senhor e que Ele é um Deus cheio de compaixão, de misericórdia. Então eles clamaram para Jesus: Jesus, tem compaixão da gente. Eles foram até Jesus, se afastaram, mas gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. E Jesus olhou para aqueles 10, e agora vamos ver que Jesus sempre faz algo diferente, né? Jesus podia simplesmente falar: eu tenho, como fez da outra vez, e tocar neles. Não tinha problema nenhum tocar. Jesus tocar no impuro, porque quando Jesus toca aquilo que é impuro torna-se puro, amém? Aquilo que está contaminado recebe cura, recebe restauração. Era só Jesus estender as mãos e tocar nos 10, mas Jesus fez algo seguinte. Jesus falou, ao ver ele, disse: vão mostrar ao sacerdote. Então Jesus agora lhe fala o seguinte: olha, eu quero que vocês vão novamente se apresentar ao sacerdote. Lembre-se, quem tinha avaliado o problema deles foi o sacerdote. Quem tinha dado a sentença foi o sacerdote. Quem tinha expulsado eles da sua casa, da sua família, foi o sacerdote. Quem tinha mostrado para eles que eles estão enfermos e doentes, que eles iam morrer por causa daquela doença, foi o sacerdote. E agora Jesus fala: vão lá se apresentar ao sacerdote, né? E eles, sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria testar se eles tinham fé ou não. Imagina você tendo que voltar a fazer uma nova prova onde você foi desaprovado. Não é assim que acontece muitas vezes? Quantas pessoas não fizeram autoescola, repetiram, depois se vê no novo cenário, né? Quantas pessoas já fizeram um exame de saúde e depois tem que voltar lá para confirmar, para pegar o resultado. Então Jesus fala: eu quero que vocês voltem ao sacerdote. E foi para provar a fé daqueles homens, ou seja, foi para estimular, foi para realmente ver se aqueles homens iam ter fé. Porque da primeira vez que eles foram, eles não tiveram fé. Da primeira vez que eles foram ao sacerdote, eles já foram com medo, preocupados, não foram juntos, foi um de cada vez, e olhando para as manchas, olhando para a doença, sentindo aquele cheiro, e de repente com medo, eles foram com medo que o mal podia estar acontecendo na vida dele, e realmente o mal que eles temeram ocorreu com eles. Agora Jesus fala: eu quero que vocês voltem lá, amém? Então é sobre isso que eu quero falar, amém? Eu quero falar por meio dessa palavra. Quero resumir essa palavra no seguinte título: volte sempre para Jesus. Volte sempre para Jesus. A gente vai entender por quê.
que independente se estamos bem, precisamos voltar para Jesus. Se estamos mal, precisamos voltar para Jesus. Volte sempre para Jesus. Diz que Jesus ativou aqueles corações, aquelas vidas para serem curados. Era muito mais fácil para Jesus tocar neles e eles serem curados instantaneamente, na frente dos seus discípulos. Mas não, Jesus fala: eu quero provar vocês, eu quero testar a fé de vocês, eu quero que vocês andem segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra eu estou dizendo para vocês irem até o sacerdote. E diz que quando eles estavam indo ao caminho do sacerdote, eles começaram a ver o milagre. Eles não chegaram até o sacerdote, mas eles obedeceram Jesus, eles creram que quando eles fossem para agora ver o sacerdote, a história não seria mais a mesma. A primeira vez que eles vão até o sacerdote, eles foram acompanhados de medo, eles foram acompanhados de um filme passando na cabeça dele, somente coisa ruim acontecendo, eles tendo que deixar sua casa, sua família, eles apodrecendo. Mas diz que agora eles foram com confiança. Os 10 falaram: vamos até o sacerdote. Mas diz que eles foram curados. Só que acontece o seguinte: no meio do caminho, eles percebendo que foram curados, a Bíblia diz que apenas um decidiu voltar para Jesus. Olha só, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou seus pés a Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus disse àquele homem, ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Então, por isso que queremos compartilhar essa palavra, dizendo: volte sempre para Jesus. Aqueles homens, quando perceberam que eles estavam morrendo, perceberam que estavam sujos, perceberam que estavam impuros, eles falaram: precisamos ir para Jesus. Mas agora, dos 10, apenas um percebeu. Agora que ele estava curado, agora que ele estava restaurado, agora que estava tudo bem, apenas um voltou. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Buscamos Jesus só quando a coisa está difícil, complicada, é difícil, né? Quando não há mais saída, aí buscamos, clamamos, queremos Jesus. Mas a questão é: quando a coisa melhora, essa palavra vai te lembrar, ela vai entrar no seu coração, para quando a coisa melhorar, que vai melhorar, amém? Tudo vai melhorar na sua vida. Mas por meio dessa palavra, o Espírito Santo quer te revelar que é necessário você sempre voltar para Jesus. Amém? Aqueles homens estavam com dificuldade, foram até Jesus. Agora aqueles homens foram curados, não tinham mais dificuldade, só que eles não voltaram para Jesus. E nós precisamos sempre voltar para Jesus. Está tudo bem? Volte para Jesus. Está tudo mal? Volte para Jesus. Amém? Você se sente com saúde? Busque Jesus. Você se sente doente? Busque Jesus. Amém? Você está se dando bem na vida? Busque Jesus. Você está passando por dificuldade na vida? Busque a Jesus. Essa palavra te diz: volte sempre para Jesus. Apenas um voltou para Jesus. Mas o mais lindo que esse que voltou para Jesus, ele voltou para agradecer a Jesus. E aí diz, e olha só, 9 foram ainda se apresentar ao sacerdote. Correram todos entusiasmados se apresentar, que o sacerdote ia aguardar eles mais 14 dias. Ia fazer teste, 7 dias, ia botar ele numa sala para avaliar se estão sendo curados. Mais 7 dias ia avaliar, e se os 14 dias estivesse tudo bem, eles podiam voltar para suas casas, para suas famílias. Mas diz que o que foi curado também junto, voltou para Jesus. Ele falou: quer saber? E é o que a gente precisa saber. Sempre busca em primeiro lugar o reino de Deus. Aqueles homens queriam sim voltar para sua casa, queriam voltar para sua família, queriam voltar, para a sua vida normal, mas deixaram Jesus para o outro lado. Um caminho estava Jesus, o outro estava a religiosidade, estava ali o que a lei determinava. Só que não foi a lei que salvou eles, não foi o sacerdote que salvou ele, não foi a lei que purificou eles, não foi o sacerdote que purificou ele. Quem purificou foi Jesus, o Filho de Deus. E só um percebeu isso. Só falou: não adianta voltar para o mesmo lugar que eu estava antes. Eu era um religioso, adoeci e me botaram para fora. E quando eu estava lá na pior, ninguém me ajudou. Mas aí eu clamei a Jesus, Jesus me resgatou. Então eu vou agradecer a Jesus. Você entende como nós precisamos sempre nos lembrar quem nos resgatou, quem nos limpou, quem nos purificou, da onde que nós fomos tirados?
Você se lembra como era a sua vida antes de você conhecer Jesus? Você que já conhece Jesus, você que um dia se via em depressão, você que um dia se via numa solidão tremenda, você que se sentia perdido, você que não tinha sonho, esperança, você que talvez foi liberto das drogas, dos vícios. Você lembra como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Você foi todo sujo, todo contaminado. Eu fui todo sujo, todo contaminado. Era uma lepra espiritual, né? E eu fui até Jesus, Jesus me resgatou. Só que a gente não pode cometer o erro agora, que na caminhada, quando tudo vai bem, a gente esquecer que temos que sempre voltar para Jesus. Essa mensagem diz: volte sempre a Jesus. Porque quando a gente não volta para Jesus, sabe o que acontece? A lepra, ela volta. A sujeira, ela volta, o pecado volta, a tristeza volta, o desânimo volta. A lepra a gente pode tipificar por muitas coisas. Há muitas coisas que podemos tipificar como uma lepra espiritual. E a lepra espiritual, ela precisa ser resolvida somente por Jesus. A gente não consegue se curar da lepra. A gente não consegue se limpar, né, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Se a gente não voltar para Jesus, a gente está abandonando Jesus. E quando a gente está abandonando Jesus, a gente está novamente se sujando, novamente se contaminando. Então, independente se você está limpo, se você está sujo, você precisa estar sempre com Jesus. Esse homem entendeu: olha, depois eu vou ali, depois eu faço aquilo, mas agora eu tenho que voltar para Jesus. Quando ele voltou para Jesus, ele descobriu algo tremendo. Ele voltou para Jesus para agradecer, mostrar as mãos em perfeito estado, mostrar a Jesus que ele estava limpo, que ele não tinha mais aquela doença. Mas Jesus falou: filho, a tua fé te salvou. Jesus não falou: a tua fé te curou. Amém? Quem curou ele foi o poder de Jesus, foi a palavra de Jesus. Jesus falou: vai e você vai ser curado no caminho. E foi curado. Mas o que fez ele voltar é algo chamado fé, né? A fé fez voltar até Jesus. E essa fé levou ele a conhecer Jesus. E agora ele se prostra diante de Jesus. E agora Jesus fala: levante-se, filho, a tua fé te salvou. Olha a diferença: 9 foram curados e apenas um foi curado e salvo. Jesus quer te curar, Jesus quer te abençoar, Jesus quer prover as necessidades na sua vida. Mas melhor que isso, Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer te salvar. Ele quer que você tenha uma fé que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias. Amém? Que Ele é aquele que te purifica, aquele que te perdoa e aquele que te salva. Amém? Então Ele quer sim te curar. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, mas Ele quer te salvar. Este homem entendeu, ele voltou. Então eu quero dizer que sempre que você volta para Jesus, Jesus ainda vai fazer algo melhor que você pode pedir, pensar ou imaginar. Aquele homem voltou para agradecer e recebeu algo muito maior que ele imaginava. Ele recebeu a salvação. Um samaritano foi salvo pela graça de Jesus. Ele falou: Jesus, tem misericórdia. Misericórdia é a graça. Jesus falou: eu tenho graça. E por meio da graça aquele homem foi curado. Mas agora aquele homem retorna a Jesus. E a ele foi o que? Salvo. Eu quero te dizer que o Senhor está te dizendo por meio desse vídeo, amém? Volte para Ele, independente da situação que você esteja, amém? Volte para Ele, volte para Ele. Quem libertou, quem curou, quem sarou a vida desses 10 por Jesus. E a todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou e teve um encontro ainda maior com Jesus. Que você tenha um grande encontro com Jesus, amém? Que você decida sempre voltar. Nunca venha cometer o erro de querer andar sem Jesus, de que Jesus te toca, Jesus te salva e você agradece e depois você o abandona. Não, volte sempre. Ou seja, ande todo dia com Jesus, busque todo dia a Jesus. Esses homens foram purificados de uma lepra, de uma doença, de uma enfermidade mortal. Amém? O pecado é assim também. Se não for a graça de Jesus, se não for o favor de Jesus, se não for o perdão de Jesus, o pecado nos mata, o pecado nos contamina. Amém? O pecado é tudo aquilo que vai nos trazer depois tristeza, vai nos trazer dor, vai nos trazer dano, vai nos trazer prejuízo. Amém? Então só Jesus, quando a gente volta para Jesus, a gente é perdoado. Quando a gente volta para Jesus, a gente é curado. Quando a gente volta para Jesus, a salvação está sobre as nossas vidas. Amém? Que essa palavra te traga salvação, que essa palavra venha te limpar de todo mal, de toda culpa, de toda condenação. Amém? Volte para Jesus sempre. Amém? Se está tudo bem, volte para Jesus. Se está tudo mal, volte para Jesus. O segredo é sempre estar com Jesus. Amém? Uma palavra simples, mas poderosa se você receber no seu coração. Amém? Se você entender que Jesus curou aquele homem, mas também salvou. Então o Senhor quer te curar e o Senhor quer te salvar. Amém? Eu quero concluir com uma oração.
E eu quero que você, pela fé, esse homem foi salvo pela fé. Você só consegue agradar a Deus pela fé. Você só consegue receber as promessas do Senhor pela fé. E o Senhor tem promessa para ti, o Senhor tem promessa para toda a tua casa e para toda a tua família, amém? Que toda vez que você estiver se sentindo sujo, contaminado, impuro, amém? Ele te diz, volte para mim. Aquele homem estava acostumado a gritar, impuro, impuro, sujo, pecador, né? Que palavras de morte que lançavam. Agora ele voltou e disse que quando ele voltou gritando. Se este homem aprendeu a gritar, tinha um propósito. Diz que ele voltando, olha só, no 15, um dele, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele aprendeu que a voz dele, ele aprendeu que agora o motivo dele ter uma voz alta só tinha um propósito: adorar a Deus. Eu quero te dizer que o motivo de você estar respirando agora, eu quero te dizer que o motivo de você estar nos vendo agora só tem um propósito: você adorar a Deus. Talvez essa mesma boca que amaldiçoava a si mesmo, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho saída. Agora você vai começar a entender que a sua boca é para você glorificar a Jesus, amém? Só um propósito de você estar aqui na terra: glorificar o nome santo de Jesus. Quando você glorifica o nome santo de Jesus, a presença dele te santifica, a presença dele te cura, a presença dele te restaura, amém? Esse homem foi restaurado. Ele usava a boca para dizer o seu erro, o seu pecado, amém? A sua maldição. Agora ele usava a boca para falar: Jesus, eu te adoro, Jesus, eu nasci para te adorar, Jesus, eu sou teu filho, Jesus, eu fui curado, Jesus, estou feliz pela tua restauração, Jesus, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, amém? Então use a sua voz para adorar a Deus, use a sua voz para a glória de Deus, aprenda a ter um coração grato. Então a palavra é essa: tá tudo bem? Busca Jesus. Tá tudo mal? Busca Jesus. Use a sua boca para a glória de Deus. Esse homem voltou louvando a Deus em alta voz, amém? Que essa palavra traga essa alegria. A palavra fala com o coração que está alegre, ele canta louvor, que haja gratidão, independente do que está acontecendo. Ele te limpa, ele te purifica, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus e que você com fé clame ao Filho de Deus, clame a Jesus, o Salvador, amém? E que qual seja o pecado, qual seja a acusação contra a tua vida, eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem poder para te limpar, para te purificar. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Você é especial, amém? Você é especial e Ele te ama, amém? E Ele quer te ver limpo, Ele quer te ver curado, Ele quer te ver restaurado, amém? Está te dizendo: filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, quero te louvar, porque a tua palavra nos revela o teu amor, a tua palavra nos revela o teu poder, a tua palavra nos revela, Senhor, que, Pai, tu és o único caminho que nós devemos, ó Deus, seguir. Aqueles outros 9, Pai, se perderam pelo caminho, Senhor, mas um voltou e foi salvo, Senhor. Que nós possamos ser que neste homem, sempre voltar para Ti, quando estivermos sujos, quando estivermos caídos, quando estivermos no sentido impuro, Pai, em vez de fugir de Ti, Senhor, Pai, que possamos correr para Ti, Senhor, porque quando corremos para Ti, somos restaurados, somos curados, somos perdoados. Pai, o Senhor levantou este homem para ele nunca mais cair. O Senhor levantou este homem não mais para ele usar a sua boca para se amaldiçoar ou para ficar falando do seu erro, da sua face, do seu pecado, mas sim exaltar o Teu nome. Pai, começa a levantar cada vida que está caída, começa a lavar, começa a limpar, começa a purificar cada coração no nome de Jesus. Pai, essa lepra espiritual, só o Senhor tem poder para remover, remove agora no nome de Jesus. Assim como o Senhor deu uma palavra para aqueles 10, Senhor, Pai, que eles seriam curados, nós declaramos que cada vida que está nos vendo agora seja curada agora no nome do Senhor Jesus, seja curado de toda a acusação, de toda a tristeza, de toda a angústia, tudo aquilo que é uma lepra espiritual da sua vida, venha cair por terra agora no nome do Senhor Jesus. Que você seja curado, que você seja restaurado, porque Jesus é santo, Jesus é poderoso, é o poder dele que te cura, é o poder dele que te sara, é o poder dele que te liberta. E se você ainda não tinha certeza da sua salvação, eu quero que agora pela fé você venha repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, te entrego a minha vida. Eu reconheço que eu sou sujo, que eu sou pecador, mas eu reconheço o Teu amor na cruz. O Senhor morreu na cruz para me limpar, para me purificar,
para perdoar todos os meus pecados. E agora pela fé eu sou curado. Agora pela fé eu sou salvo. Eu declaro, Jesus é meu único Senhor e Salvador. Minha boca é para te glorificar. A partir de agora eu declaro, Jesus é meu Senhor. E sempre eu vou correr ao seu encontro. Sempre voltarei para Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e te limpado. O Senhor te diz: estás limpo por causa das minhas palavras. Amém? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. Amém. Deus te abençoe.